understand that you are no one, and I can't wait to see you again. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Oi, pessoal. Eu sou a professora Cris, você já me conhece, e hoje a gente vai falar aí ainda sobre estatística, tratando das medidas de centralidade com dados não agrupados. Vamos ver o que é isso aí? Vamos para a aula. Então, hoje a gente vai falar aí sobre média, média aritmética, média ponderada e exemplo. A gente vai falar sobre moda, definição e exemplo, e a gente vai falar de mediana, definição e exemplo. Elas são conhecidas aí como as trigêmeas da estatística, tá? Média, moda e mediana. Então vamos lá para a nossa aula aí, vamos falar um pouquinho sobre média aritmética. Então, quando eu falo de média aritmética, para vocês entenderem aí facinho como que funciona, a gente vai pegar exemplo aí de notas, tá? Então, digamos que você faz aí 3 atividades para poder compor a nota do seu bimestre, né? O que a gente faz? A gente vai pegar essas 3 atividades, vamos somar essas 3 atividades e depois dividir pelo total de atividades que foram aplicadas para vocês. No caso, 3 atividades, tá? É isso que a gente está falando aí nesse texto que nós colocamos para vocês. Então, ó, a média aritmética é o mesmo que valor médio e é obtida pela soma dos N dados de uma lista e divisão desse resultado por N, ou seja, some todos os números e divida o resultado pelo número de informações que foram somadas. Eu vou pegar todas as notas, somo todas as notas e vou dividir pela quantidade de notas que eu tenho. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então vamos para o exemplo. Sabendo que a nota final de um aluno na escola é calculada por média aritmética, qual é a nota de um aluno que tem as seguintes médias? Então, primeiro bimestre, o bonitão aí ficou com 7, ou a bonitona, ficou com 7 no primeiro bimestre, no segundo bimestre 5, no terceiro bimestre 4 e no quarto bimestre 9. Como que a gente faz isso aí? Para calcularmos a nota final, nesse caso, basta somarmos os 4 bimestres e dividirmos por 4, ok? Então, colocamos aí para vocês, ó. A média vai ser 7 mais 5 mais 4 e mais 9. E depois que eu fizer esse somatório, eu vou dividir por 4. Por que 4, Pro? Porque são 4 bimestres, tá? São 4 notas que você tem. Tudo bem? Beleza, então somando tudo aí, a gente tem 7 mais 5 mais 4 mais 9. Somando, o total vai dar 25. 25 dividido por 4, o nosso bonitão aí, ou bonitona, fechou com uma média muito feia essa, né? De 6,25. Essa foi a média aí do ano, a média final dele aí na escola, ok? Então, vamos continuar aí. Média aritmética ponderada. É a mesma que a média aritmética. Contudo, consideramos que alguns valores aparecem mais de uma vez ou possuem peso diferente de outros, tá? Então, como que a gente calcula a média ponderada? Então, a gente vai ter aqui, ó, vamos identificar para vocês o que são as letrinhas, né? MP, média ponderada. P, no caso aqui a gente tem P1, P2, PN, né? O P, ele é peso. E o X que a gente colocou aqui, X1, X2, Xn, ele é o valor, né? Então, nós temos aí, ó, em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação. Calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações, se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações, sua nota bimestral foi aproximadamente igual a... Aí ele nos dá as opções aí, né? 8,6, 8, 7,5, 7,2 ou 6,8. Então, temos a tabela aí, né?
essa aluna, ela teve as avaliações aí, prova escrita, avaliação continuada, atividade da plataforma e trabalho em grupo. As notas foram essas que estão aí na coluninha de notas, e o peso de cada uma dessas avaliações aí está na coluninha de pesos. Então vamos começar aí, ó. O que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente vai multiplicar cada uma dessas notas por seu respectivo peso. Então colocamos aí para vocês a formulinha que nós temos, né? Então média ponderada vai ser, na parte de cima dessa fração aí, é a multiplicação do peso pela nota, tá? De todas, peso vezes nota, peso vezes nota. E o resultado a gente vai somar daqui a pouco. Na parte de baixo aí da nossa fração, o que a gente vai ter? A soma de todos os pesos, tá bom? Então, como vai ficar? Somando tudo aí o que a gente tem na parte de cima, 94. Na parte de baixo permaneceu o 12. Então, 94 dividido por 12, nós temos aí aproximadamente 7,83333, dá uma dízima, tá? É aproximadamente 8, tá legal? Então é isso. Esperamos aí que vocês tenham entendido até essa parte. Vou deixar vocês agora muitíssimo bem acompanhados com a professora Patrícia, que vai dar continuidade na nossa aula. Tá legal? Até mais, gente! Obrigada, Cris, maravilhosa. Então vamos continuar a aula aqui com moda. Moda é o valor que mais ocorre na distribuição. Então vamos pensar assim, né? Moda é o mais aparecido. Quem está na moda é aquele que mais aparece na distribuição de dados. E caso a gente não tenha um termo mais aparecido, dizemos que essa amostra ela é amodal, tá? Então, amodal não tem moda. Por exemplo, qual é o valor da moda nos números na lista abaixo? Então, temos aqui 133, 425, 244, 385, 236, 236 de novo, 328, 1.000, 299 e 325. Então, reparem, o 236 é o único número que aparece duas vezes. Então, ele é o mais aparecido dessa distribuição de dados. Então, eu digo que a moda é o 236. Facinho, né? Localizar a moda? Vamos ver agora a mediana. Como eu acho a mediana? A mediana, ela é a medida de posição definida como o número que se encontra no centro de uma série de números dispostos segundo uma ordem, quando a quantidade de termos é um número ímpar. Quando a quantidade de termos é um número par, a mediana é a média aritmética entre os dois termos centrais. Então, vamos ver isso em exemplos. Item A. Encontre a mediana com número ímpar de termos. 5, 13, 10, 2, 18, 15, 6, 16 e 9. Então, primeira coisa, vamos fazer um rol. Vamos escrever essa sequência em uma ordem, crescente ou decrescente. Vocês escolhem. Então, eu escolhi ordem crescente. Então, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 18. Coloquei em ordem. Reparem que essa distribuição de dados, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. É uma quantidade ímpar. Quando é ímpar, tem exatamente um central. Então, ó, observem que nós temos 4 números para a esquerda, 4 números para a direita. 10 é o termo central. Então, eu digo que ele é a mediana dessa distribuição de dados. Agora, vamos ver encontrar a mediana com o número par de termos. Então, observem que nós temos aqui nossa distribuição de dados. Ela ainda não está em ordem. Então, primeira coisa, fazer um rol. Então, organizando os números em ordem crescente, vai ficar 2, 6, 7, 10, 12, 13, 18 e 21. Então, reparem que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós temos 8 termos. Como é uma quantidade par, não tem nenhum já imediatamente no centro.
Então, o que a gente faz nesse caso, quando é uma quantidade par? Observem que nós teremos dois termos centrais. Se nós separarmos aqui, ó, nós temos 3 números à esquerda, 3 números à direita. No centro sobram 2, que é o 10 e o 12. Então, nós tiramos a média aritmética desses dois centrais. Então, 10 mais 12 dividido por 2. 10 mais 12 dá 22, eu divido por 2, vai dar 11. Então, eu digo que a mediana dessa distribuição de dados vale 11. Ok? Tranquilo, né? Fácil. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada por essa aula de hoje e bons estudos. Tchau, tchau. E é isso, último slide, o que vocês mais gostam, que acabou essa aula, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Esperamos que vocês tenham entendido. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.